Eu sempre te amarei. Ontem nós não mostramos os gols porque tivemos um problema. Tá aí, Flamengo campeão da Taça Guanabara, 2-0 em cima do Boa Vista. E o Flamengo que estreia na Libertadores pegando, entre aspas, o temido River Plate, que vive um péssimo momento. River Plate foi lá, contratou, Lucas Prato. Dos 20... Prato tá no banco, não tá? O Prato? Dos 28 clubes que disputam, o Jomes, o campeonato argentino, o River Plate está em 19º. Não, mas isso é o seguinte, deixa eu explicar. Mas tá mal. Não, calma. O campeonato, ele não é igual ao nosso. Começou em janeiro. Sim. No semestre passado, o River Plate abriu mão do campeonato argentino porque ele chegou até a semifinal da Libertadores. Sim, mas ele está fez mal, mais ou menos o que o Grêmio fez. Sim, mas o River está mal. Ok, continua, mas a gente tem que pontuar isso aí. Nem justifica, e outra coisa, tá tão mal, campeonato argentino é uma coisa. Libertadores é outra. Na última eu vi a pipocada do River Plate pro Lanús. Sim, mas não significa que eles vão ganhar todos. Ó, e digo mais, São campeonatos distintos. Foi a maior pipocada da história da Libertadores, foi aquele River e Lanús. Eu concordo, isso eu concordo. Sim. Ganhando o jogo, deixar virar, né? Porque já tinha ganho. não deixa, não faz o River menos gigante do que é. Claro. E um time menos forte do que é. E o Flamengo tem a diversidade adicional de jogar sem torcida, né? Nesse primeiro jogo. A torcida do Flamengo é uma torcida que empurra. Na questão time por time, hoje, 2018, do que o Flamengo tem jogado e o River Plate, o Flamengo tem uma certa vantagem. Não dá pra dizer isso. Inúmeros problemas. O Flamengo jogou Vai ser no Newton Santos, viu, Flavinho? Vai ser no O Flamengo fez um acordo isso, com o Botafogo. Vai jogar, inclusive, no Newton Santos contra o Madureira também. Mas o Facicano, o Flamengo fez, o time principal do Flamengo esse ano, jogou basicamente 2 partidas. Jogou bem contra o Botafogo, semifinal da Copa da Taça Guanabara, e jogou contra o Boa Vista, que é um adversário fraco, enfim, não chega a ser um grande teste. Estava na final. Tava, eu sei, mas não chega a ser um grande teste. Então, dizer que o Flamengo está melhor do que o River nesse momento, você não pode nem dizer que está pior nem melhor, a gente não sabe. E o Flamengo jogando sem torcida no primeiro jogo. Então, jogando sem torcida no primeiro jogo. Então, jogar sem torcida pro Flamengo, jogar sem torcida no Rio de Janeiro, jogo de Libertadores, é um desfalque. Vocês não estão levando em consideração um fato que é histórico. É Brasil e Argentina, primeiro. É Brasil e Argentina. Segundo fato. O River Plate é na Libertadores e é completamente diferente não sabe como é que Eu vi contra o Lanús. Desculpa, no Lanús é uma rivalidade local. Eu vi a pipocada. O River é grande, pipocou, o River é foi grande. mal, se arrebentou. Eu acho que nós temos que parar. O Flamengo não pipocou na Libertadores no ano passado, sendo eliminado na primeira fase, no último do jogo. Quem foi campeão da Sul-Americana jogando no Maracanã? Foi também? O Flamengo não vem de duas O Flamengo não pipocou pro Independente, meu senhor? Então, meu senhor. Quem foi campeão da Copa Sul-Americana no Maracanã? Eu não acho que você vai pipocar. Então, mas ele está dizendo que o River pipocou. Mas pera só um minuto, olha a vantagem do River. Pô, olha 2-0. Não, o River tinha 3-0 a favor. 3-0. Um em casa e dois fora. E perdeu a vaga. Perdeu a vaga. Isso é pipocar. Isso é pipocar. Você perder uma Libertadores ou a Sul-Americana em casa, com empate... Não é pipoca. Não é pipocado. Faz parte do Você perdeu um jogo lá e empatou aqui. Você foi mal, né? O Flamengo não, senhor. O Flamengo também não foi o que se esperava dele. Mas é outra coisa. Não pode botar na conta do jogo. Perdeu um título em casa. Hoje o Flamengo perdeu um título em casa. Sim, é bonito isso? Não, isso é legal. Você quer dizer, eu quero dizer continua que... sustentando que o Flamengo pipocou na final da que não é. Se o River Plate foi lá e pipocou contra o Lanús, o Flamengo é completamente diferente. E eu tive a oportunidade aqui nos canais de Esportes transmitir os 2 jogos. Eu transmiti os 2 jogos. Você achou que o Flamengo pipocou? Do Independente? Achei que o Flamengo foi muito mal. Não achei que foi pipocada, mas foi horrível para a torcida do Flamengo. Daqui a pouco ele vai falar que jogou bem. Sim, mas você não pode dizer que o Flamengo foi esplêndido e o outro foi tão ridículo. É mais ou menos equivalente. A gente tem que parar com essa história. Toda vez, porque a Libertadores é uma coisa, o Argentina é outra, e muda porque eles têm... Eu acho que tem que parar com essa história. Não muda não. O Brasil tem que começar a se equiparar não muda não. Tá bom. E se equivaler a esse tipo de adversário. A gente sempre valoriza demais eles e acaba se desvalorizando nesse sentido. Em que país você vive exatamente? Eu acho que eu só vejo o contrário aqui no Brasil. Não. Imagina que o Brasil se coloca às vezes um temor. Se coloca às vezes um temor. Não, porque o River, não, porque muda. Porque não sei o que. Gente, o River Plate de 2018 é um time desajustado.
O time do Gallardo é uma piada hoje. Eu fiz 2 jogos do River esse ano. É um time ruim, é um time que joga só com posto de volante, fica aberto, exposto defensivamente. Peraí. Dá um sorriso, peraí. Oscar. Cadê o Oscar? Foto. O pessoal foi almoçar? Aí... Deixa eu falar um negócio pra você, concordo plenamente. Precisa parar com esse negócio toda hora. Ai, mas o River Plate. Ai, mas o Boca. Ai, mas o futebol argentino. Mudou. Concordo plenamente com o Facincani. Toda hora, nossa, o River, e entra o em Boca. Campo isso. E aí isso entra em campo. Também acho. Isso entra em campo. O Brasil entra com medo da Argentina. Danado já não é de hoje. Diz uma coisa. É histórico. A Argentina, vamos fazer uma pergunta pro Pascoal, que é um cara que tem um pouco de conhecimento de futebol. Pascoal, quando você faz isso, foi eliminado. Isso mostra que é covarde. Porque você deitou no Pascoal o programa inteiro. Quando você quer chamar ele pra você, Pascoal, que é uma sumidade do jornalismo esportivo. Aí você me joga no escanteio. Pascoal, diz uma coisa. Mas aqui eu falo pra você. Não, Pascoal. É isso mesmo o tempo todo. Porque a Argentina é pequena. Não. Espera um pouquinho. O senhor já falou que nós, pátria amada, varonil, precisamos parar com isso. O Brasil se coloca sempre interiorizado nesse tipo de disputa. Meu senhor, quem que eliminou o Flamengo do Campeonato da Libertadores no ano passado? São Lourenço. Da onde é? Da Argentina. Quem que ele ganhou a Copa Sul-Americana do Flamengo no ano passado? De onde é? Da Argentina. Sem mais perguntas, meritíssimo. Pode continuar aí falando que... Claro que eu vou Canta também o soco brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Põe uma camisa da CBF. Muito pelo contrário. Pinta a cara de verde e amarelo e pega uma panela. Mas você mentiu, porque um dia você falou que jamais... havia usado uma camisa da seleção brasileira. Não. E a foto... Já usei. Não, você falou que não. E circula. E a foto circulando, o Mano mandou pra mim a foto tua com a camisa da seleção. E com o logo ali. E nunca mais vou usar. E com o logo ali do lado. Em um momento sim, agora não. Só falar pro Usei, a última vez que eu usei a camisa da seleção brasileira foi em 2002, faz 16 anos. Grapete? É que tá de grapete hoje. Ninguém sabe o que é grapete. O ano passado, qual que era o discurso antes do jogo Flamengo e São Lourenço? Cuidado com o São Lourenço! Com o São Lourenço tradicional. Quando acabou o jogo, o que aconteceu? O Flamengo meteu uma paulada aqui e aí lá aquele temor que jogar no Boedo, que é difícil, que não sei o quê. E o Flamengo levou isso pra ele. O Flamengo jogou pesado. A culpa foi nossa. A culpa foi de quem falou. Do ano passado? Do ano passado? Também, o ano passado. Como é que foi o primeiro jogo do Flamengo e São Lourenço? 4-0 pro Flamengo aqui. O time chegou gordo. Tinha 2 dias de treino. Você tá de brincadeira. Então fala, contextualiza o caso. Pera, Facinca, pera. Contextualiza o caso. Vamos brincar de Hortência de novo? Deixa só... Tá confusão, Não. Estátua. O que... Voltou. O Mano gosta de brincar de duro ou mole. Agora a questão é a seguinte. Vou falar Nível. Aí é o seguinte. Nível. Tudo isso que eu falei que eu não gosto do Celtic. Aí é o seguinte. Você brinca de passar. Aí é no ano passado contra o Independiente foi a mesma história. Rei de Copas, meu Deus, não, que respeito. Só que o Flamengo, e não só o Flamengo, mas qualquer brasileiro sempre leva isso pra ele. É um respeito excessivo que dentro de campo faz mal. O Brasil, historicamente, sempre teve times muito melhores do que os argentinos. Muito melhores. E qual é o retrospecto? Eles sempre ganham. Porque o Brasil entra com os times não são sempre melhores. Não, ele tá dizendo que o Brasil perde da Argentina porque tem medo da Argentina. Se coloca uma pressão excessiva. O futebol brasileiro, o futebol brasileiro pipoca pro futebol argentino? Se coloca uma pressão excessiva que é necessário. Você pega, por exemplo, o retrospecto dos times brasileiros na Bombonera é pífio. Você pega time mexicano, paraguaio, chileno, uruguaio, boliviano, os caras vão lá e ganham. Não, eles estão C3 pontinhos pra Bombonera. Eles vão lá e jogam. Eles podem perder na bola. Mas eles não perdem o jogo antes da partida começar. Eu concordo. O time brasileiro, quando vai jogar na Bombonera, exatamente. Já entra O brasileiro vai a Buenos Aires. Tem que jogar de fraldão? Tem que jogar de fraldão. O brasileiro vai a Buenos Aires e ele vai... E os caras primeira coisa, eu vou à Bombonera, porque o temor da Bombonera... Gente, a Bombonera
um lugar lá que fica no canto. Não, pera. Tem um museu da Coca, é muito bonito. Não estraga sua É muito mais mística. O brasileiro faz uma mística em cima de muita coisa da Argentina e ele se coloca essa pressão em campo. A questão de fazer, é histórico, a questão de não fazer. O problema é o seguinte, o brasileiro, ele é pipoqueiro. Isso é fato. Em tudo. Isso é fato. Então, o brasileiro é pipoqueiro. Os caras sabem disso. Mas a culpa é da mídia. Então, é isso que eu tô que a gente não tem que falar, que a gente não pode. Eu acho que a mídia potencializa. Concordo com ele? A mídia potencializa. Ao invés de jogar a favor, joga contra. E se você tem alguém que é pipoqueiro, historicamente falando, você não pode chegar para esse cara e dizer, olha, o jogo é na Bomboneira. Nossa, o jogo é na obrigação. Não, calma, pera um pouquinho. Não, você dá um valor excessivo a algo que não precisa ter. Exatamente. Não precisa ter. É uma pressão a mais. Quando os mexicanos vão jogar na Bomboneira, ninguém fica falando, nossa... Claro, porque eles não pipocam, a gente tem de registrar isso. Mas a gente sente isso. O Brasil sente quem? Exatamente. Mas o Pascoal... Mas é um registro histórico. O Flávio só está fazendo um registro histórico, gente. Mas você não acha, começa por você, que nesses últimos anos mudou muito isso? Eu não vejo mais os times brasileiros tremerem, ir lá, é uma impressão... Tá melhorando. Até porque quando começou o futebol ser mais um produto de televisão, tantas câmeras, muita coisa também parou, deixou de acontecer. O mundo mudou muito. Você não vê mais aquelas arbitragens tanto. Não era descarado como aquilo era descarado. Você ia pro jogo que você sabia que não ia dar. Hoje não é. Você está dizendo o modelo Ubaldo aqui? O Independente ganharia 4 Libertadores seguidas que ele ganhou? Independente? 4? Nunca! Aqui, se você pudesse transportar... Aí você vai pegar a fala do Grondona. Você vai pegar a fala do Grondona. Levar a televisão, tudo o aparato que tem hoje, para aquela época, nunca que o Independente ganharia 4 Libertadores seguidas. Porque lá foi ganho nos bastidores. Ué, tanto é que o cara lá falou... O Grondona. Precisamos de uma arbitragem para esse jogo do Palmeiras, não era? Igual tivemos Santos e Independente em 65. O cara falou... O cara falou, fui eu que falei. Tá gravado. Mas historicamente... Só uma coisinha, se você me permitir. É rápido, confesso para você que vai ser rápido. Mas presta atenção, o Grêmio foi campeão na Argentina. Tá mudando, é que o Ben já falou. Foi contra o Lanús. E naquele instante todos nós achávamos que o Grêmio iria ser campeão mesmo jogando fora de casa. É o potencial. Quando tem potencial para isso, a gente diz. Agora, você tem que analisar o contexto histórico. Se você contextualizar o que eu estou falando para você assim, primeiro jogo, Flamengo contra o São Lourenço, jogo no Maracanã, o Flamengo teve que gastar R$1.200.000 para arrumar o Maracanã para o jogo. Não foi isso que aconteceu? Os caras chegaram com 2 dias de treinamento, cada jogador com a barriga desse tamanho, ou não era? Só jogador feriadão. 4-0 pro Flamengo. 4-0 pro Flamengo e o Flamengo foi benevolente. Só que o Flamengo poderia ter feito 6 ou 7, só que o Flamengo também estava jogo da volta. Jogo da volta, os caras tudo em cima. Os caras já arrumados. Fisicamente preparados. Melhor ainda. O Flamengo jogando. O que deu? Ainda. Porque o Flamengo se colocou essa pressão. Mas o Pascoal, tudo bem. Agora já aí eu peraí, eu ganhou o Solonense. Vai no é um time legal. Peraí, eu tô de novo. Olha aqui, eu vou de novo. Mas só que se coloca essa pressão. Eu vou de novo concordar nisso aí. Tem. Eu vou de novo concordar com o Facinho. Lógico que tem. O Corinthians tinha isso. O Corinthians colocava nele uma noia, uma neura, uma paranoia. Muitas vezes ele pedia pra ele mesmo. Nossa, você chegava... Você estava lá também no Pacaembu, o Corinthians foi campeão da Libertadores. Não era tenso o clima? Não. O tema não era tenso? Não era. Aquele dia, você via o semblante do torcedor corintiano diferente. Eu cansei de ir. Tava lá. Eu tava lá em River Plate, eu tava em todos. O torcedor do Corinthians, ele ia pro Pacaembu, tava lá com o do Boca, ele ia, parecia que ele tava, dava choque. A gente não pode admitir isso, gente. E o torcedor do Flamengo... Não vamos dizer que isso acontece? Não, mas o que o Facincani está dizendo... Não, só para terminar, eu acho que o Facincani tem razão, que eu acho que quem tem... O próprio Flamengo, o torcedor, está colocando nele essa pressão. O brasileiro em si, né? O Palmeiras entrou na Libertadores ano passado, que se ele empatasse... Peraí, falando do Flamengo, que nós estamos falando de Flamengo e River Plate. O Sormani falou uma coisa importante. Dá-se mais importância a isso do que ao jogo em si? É verdade, porque isso
tem prevalecido. Isso tem sido importante. Isso tem, e fica aquela coisa, isso tem eliminado o time brasileiro. Libertadores é diferente, Libertadores é isso. Aos poucos vai mudar. Maior é isso. Mas, Sormani, o problema é que ao longo dos últimos anos... Você potencializa isso. Não, a gente não tem que potencializar nada. Potencializa, não. A gente a medida a partir do momento a gente que você vem para um programa como o nosso e começa a falar a bomboneira, e ninguém fala do jogo, mas os caras jogam pro caramba, nós vamos jogar na bomboneira. Nós não somos aqui psicólogos dos jogadores, nós não temos que ser fazer o programa para eles se sentirem bem e mais confortáveis quando estão assistindo. Nós temos que falar da bomboneira. Nós temos que falar da bomboneira. Discutir o jogo. Sim, a gente discute também. A gente não discute Só que o problema é que tem muito jogo. Tem muito jogo que prevalece, o que prevalece para o resultado final não é propriamente o jogo, o jogo técnico, é a condição psicológica, emocional de um time. Se a gente agora, nós não temos obrigação, só para fechar, mano, de minimizar isso, porque isso pode fazer mal para os times brasileiros. Mas tem que potencializar. A mídia, nem uma coisa nem outra. Pera, ótimo. Às vezes é bom. Às vezes é bom. E peraí. Eu gosto que ele fica bravo. Ele tá porque tem um tweet aqui inteligente, interessante, você vai responder também. Fica bravo. Dá um sorriso pra mim, dá. Ê, lindo. Olha aqui, o André vulgo Batu. O Flamengo é um gigante brasileiro, mas não é um gigante internacional. Sou flamenguista. O torcedor flamenguista cobra o Flamengo como se ele tivesse tradição em competições internacionais e não tem. Aí ele fala, concorda, Sormani? Mas pergunto, concorda, Sormano? Eu acho que quando você participa demais das competições, você vai ganhando casca. E clube argentino, ele tem casca porque ele entra todo ano. Flamengo, River Plate, você pega outros times aí, Independiente, que é o maior campeão da competição, eles durante muito tempo, eles participaram da Libertadores. É muito mais difícil para um clube brasileiro, com exceção desses últimos anos, né, porque criaram aí inúmeras vagas para que times entrem na Libertadores, mas era muito mais difícil para os times brasileiros conseguirem participar com frequência do que times argentinos. Vide o número de vagas que tinha para o Brasil e o número de vagas que tinha para a Argentina. Então, eu entendo que a mídia não tem que estar passando. Antigamente, Sormani, por exemplo, você tinha lá quantas vagas para a Argentina? 3 ou 4 vagas. 2 também. Mas os maiores times da Argentina quem são? Boca e River. Naturalmente, eles vão ter uma participação muito maior, por exemplo, do que o Flamengo. O Flamengo, ele briga aqui no mínimo. Não, Independente não, 7 Libertadores. Aí que tá, mas ele participou bastante. 4 seguidas, exatamente. Pega o número de participações de Boca Juniors na Libertadores, River Plate na Libertadores, Independente na Libertadores e Flamengo, por exemplo. Ou Corinthians, ou Palmeiras. Eu concordo com você. Aqui nós temos você tem uma é mais difícil. Muito maior. A concorrência aqui é maior. Muito maior. Então quando você lá participa tem mais 5 vezes, times e não passa isso que eu tô falando. Você tem uma briga que é muito mais desleal aqui no futebol brasileiro pela concorrência de times de qualidade para poder ocupar poucas vagas na Libertadores do que os times argentinos. River, e a mídia não tem obrigação nenhuma de ficar passando pano para determinadas situações. Que é o River Plate. Calma. Então a mídia não tem que criar situações. Olha, vamos tirar o peso do Palmeiras, vamos tirar o peso do Corinthians. A mídia tem que relatar o que acontece. Evidente. E o brasileiro é pipoqueiro. O jogador brasileiro, basta vocês. O atleta brasileiro. Pois é. O atleta, né? A gente tá falando de futebol. A gente tá falando do futebol. Mas o jogador, então, quando a gente tá falando aqui do futebol, vou me pegar somente no fato dos jogadores em si. O jogador brasileiro, ele não tem o espírito que o uruguaio tem. O jogador brasileiro não tem o espírito que o argentino tem, que o próprio chileno tem. O jogador brasileiro, quando ele vai jogar, não precisa só ser a bomboneira, não. O brasileiro, quando vai no Defensores del Chaco, ele retrai. Cara, o brasileiro, quando vai jogar aí no Monumental, ele retrai. Mineirão chorando numa decisão de pênaltis no jogo da Copa do Mundo, o jogador brasileiro, quando vai jogar nesses estádios aí, tem uma fila no banheiro. É muito instável. Aí eu concordo com você. Aí tá, mas o brasileiro tem a obrigação de tirar o pé. A mídia relata o que ela vê. Eu também acho. Mas é isso que eu tô falando. Quando a instabilidade emocional do brasileiro, ela é um fator importante e que explica alguns resultados no esporte em geral, a gente tem que... Vocês imaginam, por exemplo, Sormani, só um exemplo. A Fabiana Müller, coitada lá em Pequim, perdeu a vara, seleção brasileira, quando jogou no Maracanã. A seleção brasileira, quando jogou no Maracanã, contra o Uruguai, e o Rivelino desceu as escadas do Maracanã, rumo ao acesso ao vestiário. 76 isso. De bumbum, quicando com o bumbum no chão. Vocês imaginam o Brasil, tá certo? Jogando lá no Uruguai, colocando a seleção uruguaia pra correr? Mas jamais. Não, mas aí você só está pegando um fato e esse fato precisa ser tratado. A história desse jogo é diferente do que você está dizendo. O Zico entrou em campo,
O lateral esquerdo da seleção, Ramírez, da seleção do Uruguai, Cara, acho que deve puxou o Zico, pegou o Zico, caiu. Ele fez a falta no Zico. Foi para brincar, pegou o Zico pelo cabelo. O Rivelino deu um tapa no braço dele, aí um ficou jurando o outro o jogo inteiro. Mas o que o Mano falou é verdade. Nenhum jogador da seleção você uruguaia imagina ia o Uruguai correndo no Uruguai? Pera um pouquinho. Mas você precisa não aconteceu. aconteceu. O Uruguai tomou um tapa na orelha do Felipe Melo lá e pipocou. Mas o Felipe Melo é exceção à regra. Pipocou. O Felipe Melo, ele lutou E dentro da casa deles. Então, mas o Felipe Melo era que é uma exceção. O jogador brasileiro, ele pipoca. Numa dessas, o jogador brasileiro liga pra mãe e fala, vem me buscar. Eu não acho que o jogador brasileiro naquele jogo lá, quem fez feio foi o Rivelino. Foi, ele saiu correndo. Então, o Rivelino fez, mas o resto do time do Brasil... Pô, e o Orlando Lelé que saiu do banco? Lelé, o Jairo goleiro. O Jairo deu de mão nos caras. O Búfalo Gil tava jogando. Você tá brincadeira. Os uruguaios apanharam aquele Apanharam dia. igual boi ladrão. Mas o que o Rivelino fez não foi legal. O Rivelino não quis apanhar. Entendeu? Ele não precisava ter feito aquilo, entendeu? Mas o que o Felipe Melo fez lá contra o Peñarol, essa é a leitura que eu tenho, só ele fez. Só ele. Também acho. O Roger Guedes chega perto, a hora que ele vê um cara. Nós temos uma imagem aí. Não foi o jogador que entrou na final da Libertadores, Não Flamengo? fez nada, Anselmo. Pera, o Cobreloa. Anselmo. Não deu? Deu nada. Pega o YouTube. Ele faz assim, ó, e sai correndo. É só você pegar o YouTube e você vê. É lenda. É lenda. Diz que ele entrou e deu murro no cara, deu nada. No Mário Soto? Não sei se era no Mário Soto. Acho que era no Mário Soto. Mário Soto foi pro Internacional depois disso. É Mário Soto. É lenda. Lenda. Sabe quem não pipocava? O Omir Pernambuquinho não pipocava. Beijoca não pipocava. Serginho não pipocava. O Chicão não pipocava. O Chicão não jogava em Marília, hein? O Chicão em Rosário foi o jogo, Pascoal? Foi em Rosário. Em 1978, o auge da ditadura argentina, Brasil e Argentina. Primeiro lance, ele deu uma burdoada, não sei quem. Fizeram um ônibus do Brasil, deve ficar lá atrás. No Luque, o centroavante, e no Kempis, que foi o melhor jogador da Copa. Não, já começou com o ônibus do Brasil parando no outro lado e fizeram a seleção brasileira atravessar o campo para entrar no vestiário. Ele entrou no campo que ele fez? Deu uma cuspida. Pascoal, o Flamengo hoje tem mais time que o River Plate? Não. Esse jogo de time, se eu falar time por time é pau a pau. Time por time. Agora, estão jogando bem? Eu acho que o Flamengo, pelo que eu vi jogar, um pouco melhor do que Se você fosse contratar o centroavante hoje, o Fábio Sormanes, contrataria Guerreiro ou Lucas Prato? Prato. E você? Prato fácil. Facinho, cara. Fez gol domingo, foi no fim de semana. Prato. Empatou 2-2. Aliás, tem uma grande discussão na Argentina hoje. Se vocês pegarem aí nos jornais argentinos. Peguei hoje de manhã. A acusação. O Clarim. O Clarim hoje atrasou. Há uma. Eu precisa vir melhor informado. Há uma grande polêmica na Argentina e tudo passou nos canais Fox Sports da Argentina. A acusação de dirigentes, a acusação de ex-jogadores do River Plate, de que o presidente da República, que é torcedor do Boca... Foi presidente do Boca, o Maurício Macri. E chamou para almoçar o treinador do Boca na última sexta-feira. Esqueloto, são amigos? O Esqueloto são amigos. Não fala o nome de ninguém, o presidente, o treinador... O Macri e o Esqueloto. De um país, América do Sul. Há uma grande polêmica lá de que o River Plate acusa o presidente da República de favorecimento no Campeonato Argentino e diz mais, quem estiver no grupo do Boca na Libertadores, se previna. E quem é que está no grupo do Boca na Libertadores? Palmeiras. Então, se sacou, porque o Macri tem eleição no ano que vem e ele quer se eleger. É acusação do River Plate, não é minha. É acusação do River Plate. Mas até onde vai o